Meus irmãos, a santa paz de Deus a todos vocês. Né? Estava aqui, irmãos, e o Senhor me trouxe uma mensagem no meu coração para mim, está vindo aqui, né? E compartilhando com os irmãos, principalmente aqueles que hão de se tornar nossos irmãos em Cristo, né? No caso, aqueles ainda que não conhecem a palavra de Deus, irmãos, e não conseguem ali discernir o que está escrito ali no texto bíblico, certo? Hoje o Senhor me tocou no coração para me passar uma parte para os irmãos, que é a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. A Santíssima Trindade, né? E hoje eu vim compartilhar com os irmãos essa parte aí que o Senhor me tocou, certo? Irmãos, para aqueles que não entendem o significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E principalmente a parte onde Jesus veio na Terra, onde as pessoas falam, né, irmãos, e está escrito no texto bíblico, que Jesus é Deus, né? E muitas pessoas têm, às vezes, essas dúvidas no coração, né, irmão? Mas como que Deus estava no céu e Jesus estava na terra e Jesus era Deus, né? E não consegue, então, discernir, né? Ter esse entendimento. Fica confuso em relação a isso. E o Senhor hoje me trouxe aqui para te ajudar, irmãos, a ter um discernimento sobre essa parte, certo? Irmãos, para trazer essa parte para vocês, eu vou explicar ela primeiro trazendo para o nosso mundo, né? Para que você possa entender no nosso mundo como isso funciona, certo? A Santíssima Trindade, irmãos, ela é como se fosse, vamos levar o exemplo aqui para uma empresa, né? O Senhor Jesus, às vezes, ele usava de exemplos, né, do mundo para conseguir explicar para as pessoas. Vamos usar o exemplo agora de uma empresa. Na empresa, então, irmão, tem o patrão, tem o gerente e tem os funcionários. A maioria de vocês conhece essa escala, certo? O patrão, o gerente e os funcionários. Então, irmão, chega um determinado dia que aqueles funcionários ali daquela empresa estão se comportando de maneira indigna de um trabalhador, certo? Estão destruindo as ferramentas do patrão, estão estragando ali os equipamentos, estão sonegando o trabalho, né? Estão até às vezes desviando algum material dentro da empresa e porventura o patrão ficou sabendo, né? Por alguma razão ali, o patrão ficou sabendo daquela situação, certo? O patrão, então, irmão, ele cheio de misericórdia, né? E pensando naquele povo que ia ficar desempregado, nas famílias, o patrão, então, chega no gerente, né? Que o gerente é a pessoa que está mais próxima ali do patrão, certo? O patrão chega no gerente e fala para o gerente assim, ó, olha, vai lá na empresa e diga aos meus funcionários que eu, o patrão, mandei dizer para eles que eu não estou gostando do comportamento deles. Eu quero que eles parem de roubar, eu quero que eles parem de desviar as coisas e eu quero que eles parem de quebrar os meus equipamentos, certo? O patrão mandou o gerente avisar para os funcionários que ele não estava gostando daquela situação, ok? Então, irmãos, o gerente que ouviu aquela palavra ali, ele vai ser encarregado de ir lá nos funcionários para dar o recado, certo? O gerente está transportando, carregando com ele as palavras do patrão. Foi o patrão que mandou. Ele só vai ter que levar a mensagem. Então o gerente pega e vai lá na empresa e reúne todos os funcionários e começa a falar para eles, falar, olha, o patrão mandou avisar que não quer que vocês quebrem as máquinas, nem roubem a empresa, né? E nem soneguem aí o trabalho, né? Desvia os horários de serviço e tudo, né? Que vocês estão fazendo aí de errado. O patrão, então, falou que por amor à família de vocês e por amor a vocês, ele quer que haja uma mudança porque ele não quer mandar ninguém embora, certo? E o gerente passa aquela mensagem ali para os funcionários do jeitinho que o patrão mandou, ok? Aí, irmãos, todos os funcionários ouvindo aquela palavra ali, não gostou. Olhou para o gerente
e falou assim: eu não gostei do que esse gerente falou, né? E eles vão lá então, irmão, reúne todo mundo ali, pega aquele gerente e bate naquele gerente, né? Reúne todo mundo ali e agride aquele gerente, irmãos, né? Deixa ele todo machucado, ferido, né? E então aquele gerente, né, numa ambulância ou num transporte, é carregado para um hospital, né, para ser tratado ali. E o patrão dele então foi avisado: olha, o seu gerente foi lá dar seu recado e os funcionários pegou e bateu nele, certo? O patrão, ouvindo aquilo, ele fica completamente indignado, né, furioso, irmão. Por quê? Porque o gerente estava transportando as palavras dele. Quer dizer o quê? Se eles não gostaram das palavras do gerente e bateu no gerente, significa que eles também não gostou das palavras do patrão, porque os dois estavam com a mesma palavra, né? Quem mandou foi o gerente, quem entregou foi, quem mandou foi o patrão e quem entregou o recado foi o gerente. Se eles não gostou do que o gerente falou, também eles não gostou do que o patrão falou, porque os dois estavam numa mesma sintonia, certo? Numa mesma comunhão. Então, irmãos, aquele que bate no enviado também agride aquele que o enviou. Mais um exemplo. Você, né? Agora chega mais pertinho de você aí, onde você estiver. Você tem seu filho ou a sua filha ou algum parente que você ama em casa. Ele está lá na sua casa junto com você. E você vai sair para ir na rua. Aí você vira e fala para o seu parente assim, ó: enquanto eu sair, não abra a porta para ninguém, porque é perigoso. Você deu um recado. Aí, irmãos, alguém chega depois que você saiu, bate na porta e aquele parente que você deixou em casa fala assim: eu não posso abrir a porta agora, espera o meu parente chegar, certo? No caso, você espera o meu parente que saiu chegar. Na hora que ele chegar, ele vai conversar com você. Aquela pessoa que está ali de fora, então, tomada de raiva, de fúria, né? Ela dá um chute ali naquele portão, arromba aquela porta e entra para dentro. E pega o seu parente que você deixou em casa e bate no seu parente. Você não quis abrir a porta para mim, por isso que eu estou te batendo. E não gostando, então, ele quebra a porta e espanca o seu parente. Que você deu uma ordem para ele não abrir a porta. Ele não abriu porque você deu uma ordem para ele, certo? E quando você retorna em casa, que você chega, você então encontra o seu parente ali todo machucado, né? Porque alguém entrou para dentro e não gostou das palavras dele e bateu nele. Aquela pessoa, irmão, ela não desobedeceu a ordem somente do seu parente que ficou ali, do seu filho, da sua filha, do seu parente que ficou ali. Ele também ofendeu você, porque a palavra era sua, né? Você então vai se sentir ofendido diretamente, porque aquela pessoa desobedeceu você, um comando seu. Você era a autoridade da casa que saiu, se ausentou e mandou que alguém te representasse ali, e a pessoa não gostando feriu o seu companheiro, né, e machucando ele. Você chegando então vai ficar indignado com essa situação também, certo? Então, mais uma vez eu deixo claro, aquele que desobedece o enviado, desobedece também aquele que enviou. Aquele que desobedece o que recebeu ordens, também está desobedecendo o que deu as ordens. Assim é com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus está no céu. Jesus estava no céu. Os dois estavam juntos, né? O Pai e o Filho tinham o mesmo espírito, a mesma sintonia, o mesmo pensamento. Patrão, gerente. Só que nesse caso, irmãos, os dois com a mesma autoridade, né? Era como se fossem sócios de uma empresa, certo? Os dois com a mesma autoridade, o pai e o filho,
eram um só e tinha o mesmo espírito. Quer dizer o quê? Os dois pensavam de maneira igual, certo? Porque o que estava no pensamento de Deus, Jesus concordava. E o que estava nos pensamentos de Jesus, Deus concordava. Os dois tinham o mesmo espírito, a mesma sintonia, o mesmo pensamento, certo? Então, ficando Deus aqui, disse a Jesus: desce lá embaixo, na terra, e leva a minha palavra e anuncia para o povo. Aquele que enviou, mandou o enviado. Os dois com o mesmo espírito, a mesma palavra, a mesma sintonia. Quem mata o enviado, que é Jesus, também mata aquele que enviou, porque os dois estão com a mesma palavra. Logo, aquele que está no alto, que é Deus, e aquele que está embaixo, o Filho, são o mesmo, está com a mesma palavra, está com a mesma autoridade. Porque quem delega autoridade, dá autoridade ao que está embaixo. Se você manda alguém, você está passando a sua autoridade para aquela pessoa que você mandou fazer algo. Logo, ele está te representando. Se alguém tocar nele, tocou em você. Não é assim no mundo. Se alguém toca no seu filho, muitas das vezes toca em você. Porque tem pais que não são assim. Por isso que eu sempre deixo essa brechinha, irmãos, porque tem pais que não são assim, né? Não toma a dor dos seus filhos. Mas salvo esses, a maioria de vocês toma a dor do seu filho, certo? Deus não é diferente. Deus e Jesus era um só. Aquele que agride o filho, agride o pai. Porque os dois estavam com o mesmo espírito, a mesma intenção, o mesmo comando, a mesma mente, certo? A palavra saía daqui e passava direto na boca de Jesus Cristo e saía para o povo. A palavra saía do trono de Deus, descia na cabeça de Jesus Cristo e saía na boca dele. Quem agrediu Jesus, agrediu a Deus, certo? Pai, Filho e o Espírito Santo, os dois têm o mesmo Espírito. Qual Espírito? O Santo, Espírito Santo. Deus e Jesus é um só, certo? Então Jesus, terminando a missão dele na terra, voltou para o céu e os dois de novo, né, se uniram no céu e se tornam um só novamente, morando junto, né, na eternidade. Ok, irmãos? Agora, detalhes, né? Detalhes, quem conhece é só Deus. Se há alguma coisa a mais, né, no profundo, a não ser que o Senhor tenha revelado para algum outro servo, porque está escrito dessa forma: nós somos o corpo de Cristo, certo? Somos o corpo de Cristo. Então, tem um pouquinho comigo, tem um pouquinho com você e tem um pouquinho que está com outros irmãos espalhados pela terra. Tá? E a importância de que, se Jesus, né, irmão, te esclareceu algo, você traga e revele ao seu povo na terra, para que possamos a cada momento mais estar unidos, né? Mas eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu expliquei, né, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e por que que os dois é um só, e por que que Jesus na terra era Deus e Deus no céu era Jesus, certo? O mesmo Espírito nos dois, ok? Irmãos, se alguém por acaso não entendeu e quiser deixar alguma pergunta nos comentários, né, e o Senhor me der a graça de responder, eu trarei a resposta para você. E se o Senhor, porventura, né, se não for uma parte que tiver comigo, eu peço a Jesus que direcione alguém que possa te dar a devida resposta, né, que vai suprir a sua necessidade. Porque, como eu disse para os irmãos, muitas das vezes, por que Deus levantou 12 apóstolos diferentes? Porque Jesus era perfeito. Jesus podia ler o seu pensamento e te responder de uma forma que você iria entender. Já nós que somos, né, inferiores a Jesus Cristo, certo? Nós somos mais fracos, irmão. Temos mais dificuldade de transmitir uma mensagem, certo? Né? Não estamos com um corpo tão glorificado quanto o de Cristo para sermos usados de uma maneira perfeita. Portanto, Deus colocou várias pessoas diferentes para que cada um pudesse atingir um determinado grupo de pessoas, né, esclarecendo ali a palavra. Por isso eu falo mais uma vez para o irmão e para a irmã: a sua face para o Senhor
é agradável, minha irmã. É agradável, meu irmão. Então, se o Senhor tem um chamado para você, vá e faça, porque tem alguém esperando para ver você pregando, ok? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Em nome de Deus, de Jesus Cristo, Espírito Santo, seja eternamente louvado para sempre. Amém.